Boa noite a todos. Bom, pode ir. Hoje o meu desafio é falar para vocês rapidamente sobre segurança do paciente e do profissional. Primeiro, quantos fisioterapeutas estão aqui hoje? TO? Ok. E quantos já ouviram falar do total aqui sobre segurança do paciente? Todos trabalham em hospital? Quem já ouviu falar ou não? Maioria, né? Então tá bom. Então vamos lá? Bom, eu sou fisioterapeuta de formação, fiz especialização em ortopedia, neurologia e fisiologia do exercício, que foi quando eu conheci o Tiago, até na Santa Casa, né? E daí eu fiz um estágio no Canadá, que eu recomendo para todo mundo, uma experiência internacional, né? Eu fui aprender o inglês técnico nesse estágio. E aí eu já queria validar o meu diploma lá, passei pela primeira fase, só que demorou um pouquinho, então eu tive que voltar para o Brasil. E nisso eu fui convidada a estruturar alguns serviços de fisioterapia e nisso surgiu o interesse pela administração, comecei a fazer um curso de administração, de gestão em saúde na Unifesp, e aí isso me deu chance, uma oportunidade para assumir um cargo de diretoria técnica no HC, que aí eu me envolvi mais ainda com administração, e aí eu comecei a me interessar por qualidade, então fui estudar qualidade, comecei então a ser avaliadora da metodologia brasileira de acreditação, isso eu estava fazendo os cálculos já desde 2007, né? E aí fui convidada para fazer o programa de qualidade de uma instituição, né? Que fui ser gerente de qualidade da atenção básica até o nível quaternário. E aí depois comecei a me interessar pelo tema saúde suplementar. Fui estudar, o que me permitiu hoje ser diretora técnica na ANS. Tá? Então só para vocês entenderem um pouquinho como eu cheguei aqui. Então, segurança do paciente, já tem aí 20 anos que o tema tomou relevância através do Errar é Humano, que foi um relatório do Institute of Medicine, e que eles definiram que o evento adverso, ele é um dano causado pelo cuidado à saúde e não pela doença de base, tá? Que prolonga o tempo de permanência do paciente ou resulta em uma incapacidade presente no momento da alta. Então, por exemplo, uma queda, né? Ele pode prolongar o tempo de permanência no hospital, né? Então, pode passar. E aí no Brasil, em 2013, a partir de uma assembleia, deixa eu puxar aqui, a partir de uma Assembleia Mundial da Saúde, que é o principal órgão decisório da OMS, da Organização Mundial de Saúde, foi discutido o tema segurança do paciente, foi feita uma publicação e no Brasil, em 2013, então, através da portaria 529, surge o Programa Nacional de Segurança do Paciente. Então, a gente já tem 6 anos aí falando de um programa de qualidade e que é obrigatório para todos os estabelecimentos de saúde, tá? Que atendem, que prestam assistência. Eu não sei se todos vocês sabiam disso, tá? Então, essa publicação está disponível tanto a portaria quanto aquela publicação que eu coloquei ali no cantinho, tá bom? Então, depois da portaria 529, vieram 2 outras portarias para detalhar os protocolos que são citados aqui. Então, só para vocês conhecerem, eu não sei se alguém já conhece essa publicação, mas o primeiro protocolo é identificar corretamente o paciente. Então, exemplos. Hoje, são necessários pelo menos 2 identificadores, porque existem os homônimos, certo? Eu posso atender, são 2 pacientes com o mesmo nome e atender pessoas diferentes, né? O segundo protocolo é melhorar a comunicação entre profissionais de saúde. Então, o que é essa comunicação? A evolução em prontuário, né? É a passagem de plantão. Se eu não tiver uma passagem bem feita, eu posso ter intercorrência, certo?
O terceiro protocolo é melhorar a segurança na prescrição, no uso e na administração de medicamento. Então, isso vai desde a compra do medicamento até a sua administração, né? Então, assim, se eu comprar 2 medicamentos, não é tudo voltado só para FISI-TO, tá? Eu estou falando geral. Mas assim, se eu comprar 2 medicamentos que são muito parecidos, na embalagem muda só a dosagem, qual é a chance que eu tenho de dar um medicamento errado lá na ponta, certo? Então eu tenho que ter todas as barreiras para evitar essa administração incorreta, certo? Quarto, assegurar a cirurgia em local de intervenção, procedimento e pacientes corretos. Então, os exemplos são checklists que são aplicados em centro cirúrgico, né, no momento da cirurgia, em momentos diferentes da cirurgia, questão da lateralidade, né, para ver a lateralidade é a questão para fazer a cirurgia no braço direito, eu faço na esquerda, né, então existem inclusive os casos em que, por exemplo, a pessoa tem os 2 joelhos ruins, eu vou fazer a prótese, ele tem um joelho ruim, aí eu faço a prótese no joelho bom. Como é que vai ficar, certo? Acontece isso? Acontece, tá? Quinto, higienizar as mãos para evitar infecções. Parece tão simples, né? Assim, a questão de ir lá na pia. Quantos aqui conhecem os 5 momentos preconizados pela OMS para lavagem de mãos? Poucos, né? Então a gente acha que é só lá no início, não, são 5 momentos durante a assistência que eu tenho. Isso também está disponível, né, no site da Anvisa, tá? Para quem tiver, que não vai dar tempo de detalhar. Mas, e por que eu ainda preciso de tanta campanha para falar para todo mundo? Lavem as mãos, né? Que é um meio de evitar a propagação de infecções, certo? Então não é tão simples assim. E o sexto, reduzir o risco de quedas e úlceras por pressão, que eu vou especificar um pouquinho mais para frente, tá? Então, esses são os 6 protocolos que são os básicos, são os que deveriam ser aplicados nas instituições que prestam serviço à saúde. Eu não sei se vocês sabem, mas a Anvisa, quando publica alguma legislação, é no formato de uma RDC, né? RDC é Resolução de Diretoria Colegiada. Então, a Anvisa tem 2 RDCs que é importante que vocês conheçam, que é a RDC 36, que cria o núcleo de segurança do paciente, que é obrigatório também para todos os estabelecimentos, tá? Exceto quando é um consultório individual, laboratório, serviço móvel e de atenção domiciliar. Não é obrigatório, mas se quiser estabelecer um núcleo, não tem problema nenhum, ok? E a RDC 63, que dispõe sobre os requisitos de boas práticas para o funcionamento do serviço de saúde e segurança do paciente. Ok? Então, são 2 legislações importantes para vocês. A segurança do paciente, ela corresponde à redução ao mínimo aceitável do risco de dano desnecessário associado ao cuidado de saúde. Quando a gente fala desnecessário, é o que eu posso evitar, certo? Então, um conceito que a gente tem que ter muito claro quando fala de segurança do paciente é o risco, né? O risco é a probabilidade de um incidente acontecer. Uma queda, por exemplo, é um incidente. Ela tem um risco maior no ambiente que eu não tenho iluminação, um ambiente apertado. O risco é diferente dependendo da situação, certo? Então, o incidente é um evento, uma circunstância que poderia ter resultado ou resultou em dano desnecessário ao paciente. Eles podem ser oriundos de atos intencionais, que são as violações, ou não intencionais, que são os erros. E eles podem ser classificados de 4 formas, né? A circunstância notificável, o near miss, que é o quase erro, o incidente sem dano e o incidente com dano, que é o evento adverso. Então, só para dar um exemplo para vocês, numa UTI, que eu tenho um ventilador mecânico que está com algum problema. Ele é guardado num cantinho, só que ele não é identificado com nenhum tipo de... não tem nenhum tipo de marcação que mostre que ele está quebrado.
essa já é uma circunstância notificável, porque todo mundo sabe, mas e se entrar uma pessoa diferente ali? Ela pode, né, pegar para uso? O near miss é um quase erro. De repente eu pego esse equipamento que não está identificado e já levo lá para a situação para montar, para receber um paciente que já está, e todo mundo sabe. Então alguém antes de conectar percebe isso e consegue trocar o equipamento. Então é um quase erro. Tá? É como se fosse uma bolsa de sangue para uma transfusão. Eu estou lá na beira do leito já para colocar no paciente e alguém percebe que o nome não é o do paciente com o paciente que está ali sentado, ou não é o tipo sanguíneo, enfim, tá bom? Incidente sem dano, então é quando eu pego esse mesmo ventilador, de repente eu conecto no paciente, só que o problema dele era fluxo, não estava dando fluxo lá e aí não causou um dano, alguém percebeu, desconectou e não causou um dano no paciente, né? Então, é um incidente, mas foi um incidente, ele foi conectado, poderia ter uma consequência pior, certo? E esse incidente com dano, por exemplo, problema com pressão, o equipamento estava com problema na oferta da pressão, eu coloquei e provoquei um barotrauma, né? Qual a consequência para o paciente? Isso vai aumentar o tempo de internação dele, né? Ou quais as consequências? Porque o evento adverso ele pode ser um óbito, uma lesão temporária, uma lesão permanente, ok? Então esses são alguns conceitos que vocês precisam conhecer. Então, para eu poder mapear os riscos, eu tenho que conhecer todas as atividades do meu processo, né, daquele meu setor. Mapeando todas as atividades, eu consigo mapear os riscos dessa atividade, né, eu consigo saber os incidentes que podem acontecer, eu mapeio esses riscos e consigo trabalhar com barreiras, eu consigo criar barreiras para que esse incidente não venha acontecer, né? E aí eu vou gerenciando o risco dessa queda poder acontecer naquela unidade. Pode passar. Então, o importante O importante nesse processo todo são essas barreiras que são criadas para que o incidente não venha a acontecer, ok? E para isso, para eu poder fazer tudo isso, existem ferramentas da qualidade, tá? Que eu não vou conseguir passar para vocês aqui, mas vocês podem buscar na internet ferramentas para mapeamento de risco, por exemplo, ok? Pode passar. Então, em relação ao evento adverso, naquele relatório inicial que eu coloquei, eles mostram que cerca de 100 mil pessoas morreram em hospitais a cada ano vítima de evento adverso nos Estados Unidos, ou seja, eu podia ter evitado 100 mil mortes, ok? E o anuário do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar diz que o evento adverso grave, ele causa 6 mortes a cada hora e consome 10,6 bilhões do sistema privado de saúde. Hoje, quem paga pelo erro? Né? Hoje, as operadoras já têm um olhar mais crítico e começam a não pagar aquilo que é consequência de um erro que o profissional ou o processo ali teve, certo? Então, isso a gente tem que prestar atenção. Então, a segurança do paciente, mapeamento de risco, eles começam a ganhar mais corpo agora. Tá? E em que momento, por exemplo, num hospital, que o fisioterapeuta participa desse processo de mapeamento de risco? Né? Então, ele não tem o conhecimento, então ele não vai lá e fala, olha, eu quero participar. Poucos têm disso. E outra, o hospital convoca o profissional fisioterapeuta para estar lá junto discutindo. Então, é isso que a gente tem que começar a pensar, né? O quanto que o físio também está participando, porque ele está lá na ponta, está atendendo, então eu tenho muito a contribuir. O risco, o incidente, quem mais conhece é o profissional que está lá na ponta, certo? E aquele que está em consultório, seja o físio, o TO, ele tem esse olhar? Será que eu estou tão preocupada lá no dia a dia, no atendimento, que eu consigo enxergar como evitar uma queda? Né? Como, às vezes, é um consultório que tem uma maca, e se o paciente tiver, por exemplo, uma convulsão e fica lá 10 minutos, eu chamo o socorro, eu fico lá do lado da maca, só tem eu e ele ali, e aí? O que eu faço? O paciente tem o risco de cair,
Então, assim, esse é só um exemplo, mas será que eu estou trabalhando no dia a dia? Eu estou pensando nisso, em como criar barreiras, tá? Pode ir. Então, aqui só para exemplificar um pouquinho mais o 6º protocolo, que é reduzir o risco de queda, tá? Então, aqui existem fatores que dependem do paciente. Então, o paciente pode ter tomado alguma medicação que deixe mais sonolento, né? Então, o paciente tem uma vestimenta adequada, no caso dele precisar fazer uma deambulação, por exemplo, tem um sapato adequado para poder fazer a deambulação. Eu tenho isso até em consultório, tá? O paciente está com várias sondas, equipamentos conectados, isso tudo interfere. Então, existem escalas para fazer a mensuração do paciente, tá bom? Da condição dele. Do profissional também depende. Do fisioterapeuta e da TO. Então, a mesma coisa em consultório ou onde estiver atendendo. A condição da vestimenta, do sapato. Uma pessoa, é um estagiário, é uma pessoa que acabou de se formar, é uma pessoa que já tem uma experiência, isso tudo interfere, né? Questão da equipe, aquele paciente que está com vários equipamentos, sondas, eu tenho uma equipe para ajudar, porque não vou só eu e o paciente, sendo que tem vários equipamentos, certo? Então, eu tenho equipe adequada para isso. E o ambiente, aquilo que a gente falou, luminosidade, espaço, eu tenho obstáculos no meio do caminho, então isso tudo tem que ser observado, não é um simples levantar e andar. Anda aqui no cantinho, né? Então, isso aumenta a chance de uma queda, certo? E a segurança do paciente, ela está muito ligada à segurança do profissional, né? Então, a segurança do profissional tem muito a ver com aquelas condições que a gente colocou antes. Então, condições adequadas de mobiliário e equipamento, manutenção de postura adequada, dispositivo adequado para movimentação e transferência do paciente. Então, às vezes o paciente, por exemplo, um paciente muito obeso, eu tenho um elevador para ajudar a fazer, né, qualquer mobilização, eu tenho pranchas, ok? Eu tenho uma equipe suficiente, a pressão no trabalho, aquele dia eu não dormi bem, ou eu estou, né, com uma questão lá na minha unidade. Todos esses fatores levam à segurança, podem prejudicar a atuação do profissional, certo? E aí está diretamente ligado. Às vezes eu estou lá mobilizando, aí o paciente, acontece alguma coisa comigo e com o paciente. Vão os dois, né, para o chão. Então, existem também, só para vocês conhecerem, as normas institucionais onde eu estou. Eu preciso conhecer o que eu posso ou não posso, certo? Isso protege o profissional. E a NR32. A NR32 é uma norma trabalhista que é obrigatória para todos os serviços de saúde, certo? Então, quem não conhece, pode ler. Seja um empresário, junto com o seu colaborador, certo? Ou seja, sejam vocês dentro do consultório, do hospital, onde vocês estiverem, tá bom? É importante que vocês conheçam a NR32, ok? Então, o que tudo isso tem a ver, né? A segurança da assistência do profissional, eles podem ser trabalhados dentro de um programa de qualidade, né? E esse programa de qualidade, até puxando um gancho com as outras palestras, ele pode trabalhar os indicadores, todos os processos que envolvem dentro do hospital. Então, eu mapear aquele processo e saber o que eu tenho que gerenciar em cada um, né? Então, entra a questão dos indicadores, e aí eu já começo a trabalhar com os resultados assistenciais. Como é que eu vou comprovar que a minha assistência está dando certo ou não, certo? Então, tudo isso pode ser trabalhado dentro de um programa de qualidade que pode ou não levar a uma certificação, tá? A ISO, acho que todo mundo já, em algum momento da vida, já ouviu falar. A diferença entre a ISO, por exemplo, e a metodologia brasileira de acreditação é que a ISO, dentro de um hospital, ela poderia certificar um SAMI, uma nutrição isoladamente, tá? São serviços. A acreditação não, é o hospital inteiro. Então, são todos os processos, limpeza, administração, qualidade,
a unidade de internação, a UTI, todos têm que estar no mesmo nível. Se uma unidade tiver em nível 2, parabéns para ela, porque ela já está lá em cima, mas ela tem que esperar todo mundo chegar no nível 2 para poder receber um certificado, tá? Então é todo mundo ou ninguém, ok? E tem outras certificações, acreditações, só para vocês conhecerem, que são as internacionais, tá? Mas a gente vai falar um pouquinho... e só mais uma coisa. Lembrar que o Programa Brasileiro de Acreditação, ele data de 1998, ou seja, já são 21 anos de qualidade sendo discutida no Brasil, tá bom? Pode passar. Para vocês conhecerem, esse daqui é um manual da ONA, onde tem todos os requisitos de todos os processos que vão ser avaliados, tá bom? E aí a acreditação, ela é feita em 3 níveis, tá? Sendo que o nível 1, ela atende o princípio da segurança, tá? Então, questão das legislações, boas práticas. Nível 2, ele atende os princípios de nível 1, ou seja, eu não posso ter um setor que caiu para o nível 0, certo? Todo mundo nível 1. E ela trabalha no sistema de planejamento e organização com foco na gestão integrada, tá? E o nível 3 é a excelência. Então, eu mantenho o nível 1, mantenho o nível 2 e a instituição deve demonstrar uma cultura organizacional com foco na melhoria contínua, tá bom? Mostrando uma maturidade institucional. Então, as certificações, o certificado de nível 1 e de nível 2, eles têm validade de 2 anos, então de 2 em 2 anos a instituição tem que voltar para recertificar, tá? E nesse meio tempo, para não cair na comodidade, tem umas visitas de manutenção, ok? E o nível 3 são 3 anos de validade. Aqui só para trazer um panorama para vocês no Brasil, tá? Hoje eu tenho 764 instituições certificadas, acreditadas nos diversos... Você está enxergando? Nos diversos níveis, ok? Sendo que eu tenho aqui 124 ambulatórios, hospital, aqui está ruim, mas eu acho que são 325, se eu não me engano, tá? Que são 2 números só para... E eu cheguei a questionar, aqui, ó, as que mais tem são São Paulo, que é 303, acho, Minas, que é 110, e o Rio, que eu achava que tinha mais, mas tem quase 50, que é 48, acho. Então, só para vocês verem como está hoje a situação da certificação. Pode passar? Então, só que aí eu fui perguntar para a ONA, desses ambulatórios, quantos são de físio? Físio não tem porque ou TO, não tem, eu já vou explicar o porquê. Mas e clínica de ortopedia, que tenham outros profissionais, eles também não souberam estratificar, eles não têm isso detalhado, tá? Então não sei passar para vocês de quantos desses ambulatórios são alguma clínica médica que tenham outros profissionais, ok? Mas clínica e consultório de físio e TO, atualmente eles não são elegíveis para uma certificação, tá bom? Eles podem trabalhar no programa de qualidade, mas eles não podem pedir uma certificação neste momento ainda. Então o que eles falaram? Pleiteiem, né? Porque assim, os outros que pleitearam tiveram alguém lá, ONA, me interessa... Hã? Então, é brigar, falar para eles no momento de consulta, que falar, deve ter certificação para físio, para TO, para consultório, para clínica, certo? Só o serviço de físio e TO. Então, é um momento que a gente tem também de se mobilizar para poder pleitear, ok? O que é Oi? Não, existe, mas não pela ONA. Pela ONA, assim, não é só o serviço de fisioterapia. Isso, ela está dentro de um todo. Então, mas aí ele tem um médico responsável. Hoje o que a ONA me coloca é que tem que ter um profissional médico que fique responsável. Foi a resposta que eles me deram ontem. Então, foi a resposta oficial, tá bom?
E aí, só para a gente ligar, o que tudo isso tem a ver com saúde suplementar, né? Já que o evento é de saúde suplementar. Então, é a questão da segurança mesmo, até do paciente, do profissional, mas na questão jurídica. Então, fazer um programa, mostrar que eu estou no caminho de uma melhoria contínua, de uma preocupação com o paciente, já é um respaldo que vocês têm jurídico, ok? E outra, na saúde suplementar, existe uma lei, a 13.003, que ela torna obrigatória a existência de contrato escrito, tá? Entre a operadora e o prestador. Então, hoje, se alguém atende só de boca, não, tem que isso estar por escrito, ok? E aqui, essas duas outras resoluções, só para vocês saberem, a ANS, quando publica uma legislação, é no formato de RN, tá? Então, essas RNs, elas detalham o que deve ter no contrato, ok? E aqui, nesse ponto, ele fala sobre o reajuste, pode passar? Ela foi atualizada pela 436, em que ela coloca graus, por exemplo. Quem não tem nenhum programa de qualidade, ele pode pleitear um reajuste aí de 100% do IPCA. Tá? E a partir daqui, quem tem algum programa de qualidade sendo desenvolvido, inclusive certificações, ele tem um poder maior de negociação desde que em contrato. Tá? Então, a vantagem de eu poder desenvolver e comprovar que eu tenho um programa de qualidade, uma certificação, é esse o nível do reajuste, tá bom? Então, não sei se todos sabiam disso, mas vocês têm uma voz para pleitear um valor um pouquinho mais. É pouco, mas nesse momento é o que a gente consegue trabalhar, ok? Pode passar. Então, eu parabenizo o CREFITO pelo movimento, né, de chacoalhar aí todo mundo para a gente poder levar informação, né, para todo mundo, para que a gente possa se mobilizar no sentido de uma melhoria contínua, né, de uma qualidade aí do atendimento. Então, loucura é querer fazer resultado diferente fazendo tudo igual, certo? Pode passar. Só uma coisinha. Aqui só tem sugestão de 2 livros, é que eu participei da elaboração de capítulo, tá bom? Que fala sobre ferramenta de qualidade e gestão do serviço de fisioterapia, ok? Vem cá pertinho, que aí eu consigo falar no microfone. Vamos lá. Ter essa colega aqui é um grande ganho para o Conselho, por consequência para os profissionais e por consequência para a população. Você é ligado ao IBS, Instituto Brasileiro de Excelência em Saúde. O IBS, ele é certificador ONA, tá? A gente sabe o quanto custa uma certificação ONA e é inviável para você que está gerindo a sua clínica ali numa conjuntura difícil e de, né, ter uma certificação ONA. Isso é para hospital, grande porte, é para quem, né? Mas como trazer isso para o âmbito nosso aqui do dia a dia, de quem está ali pé no chão e ralando? A gente está fechando com o IBS a recomendação. Então, você começa a reger em cima da qualidade, isso vai repercutir em eficiência, atividade, e você vai, a partir dessa recomendação, ter um selo para colocar na sua parede ali, de que você está no caminho hoje, entendeu? Então, tô certo? Lazareschi, Dr. Leandro Lazareschi, nosso conselheiro, está à frente desse projeto, em consonância com os colegas da IBS, né? E eu acho que o mérito disso se dá no momento em que a gente assume essa cultura de qualidade, começa a pautar nosso negócio em cima da recomendação ONA, porque eles recomendam. Ter isso na parede da clínica, eu acho que agrega um baita de um valor, entendeu? Inclusive frente às operadoras para negociação. E aí, que caminho em direção à certificação em si, né? Mas esse primeiro passo a gente está dando com vocês aqui, dessa recomendação, a liberação jurídica para seguir esse caminho, foi uma conquista aqui nossa de alguns meses já com o nosso conselheiro e com os colegas da IBS, e é um grande mérito aí que vocês passam a usufruir a partir, eu acho que 1 a 2 meses para frente, no máximo, acompanha aí todos os canais, tá bom? Essa informação
Aí é com vocês. Aí.